presidente Lula questionou nesta sexta-feira em Paris a prioridade nas discussões pela questão climática sem incluir a desigualdade. Falando na cúpula do novo Pacto Financeiro, o presidente também classificou certos encontros como fóruns de luxo, quando apenas os países mais ricos têm voz, e aproveitou para, mais uma vez, expor duras posições contra as propostas na mesa para que se conclua o acordo Mercosul-União Europeia. A nossa correspondente em Paris, Priscila Asbeck, acompanhou tudo. A cúpula realizada em Paris reuniu líderes globais e chefes de instituições para discutir formas de financiar o combate a alguns dos principais problemas que o mundo enfrenta hoje: mudanças climáticas, pobreza e o endividamento dos países. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou que os países ricos chegaram a um acordo para cumprir a promessa de fornecer 100 bilhões de dólares por ano em financiamento climático para países emergentes a partir de 2020. A meta foi estipulada na Cúpula do Clima de 2009 e reforçada pelo Acordo de Paris em 2015, mas não tem sido cumprida. Ce sommet, des choses très concrètes qui ont été obtenues. Nous avons finalisé les 100 milliards climat qui étaient tant attendus, été au rendez-vous des 100 milliards de réallocation de droits de tirage spéciaux qui avaient été promis en 2021. Et je félicite tous ceux qui ont finalisé leurs accords. Num discurso improvisado, o presidente Lula criticou mais uma vez as instituições multilaterais, como a ONU, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, por defender os interesses de países ricos. Esses fóruns não podem ser um grupo de luxo, a elite política. Não, nós temos que chamar os desiguais, os diferentes, para que a gente possa atender à pluralidade dos problemas que o mundo tem. Além das duras críticas às instituições multilaterais, o presidente Lula aproveitou a cúpula aqui em Paris para dizer para o mundo que o Brasil está comprometido com o combate às mudanças climáticas. As exigências ambientais são um dos entraves para o avanço do acordo entre União Europeia e Mercosul. Lula disse que defende o acordo que criaria a maior área de livre comércio do mundo, mas o instrumento adicional enviado pela União Europeia em março, que endurece os compromissos ambientais do acordo, soa como uma ameaça. Estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Após a cúpula, o presidente se encontrou com Jean-Luc Mélenchon, um dos nomes mais proeminentes dos partidos de esquerda na França. Em seguida, almoçou com o presidente Emmanuel Macron e o convidou para participar da cúpula da Amazônia, no Pará, em agosto. Nos bastidores, fontes do governo afirmam que a pauta da cúpula em Paris não agradou Lula, mas o presidente veio à França justamente para tentar convencer Macron a ir a Belém. O último compromisso do dia seria o jantar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que presenteou Michele e Jair Bolsonaro com as joias que se tornaram alvo de investigação da Polícia Federal. Mas no fim da tarde, o governo cancelou o encontro, alegando o cansaço do presidente. Nos bastidores do hotel do presidente, o motivo real teria sido a tentativa de evitar que a viagem se encerrasse com uma manchete negativa. Muitos temas para a gente conversar com Lorival Santana, nosso analista de internacional, sobre essa viagem do presidente Lula, sobre essa parada da viagem na Europa, ali na França. Primeiro, Lorival, sobre esse adiamento do jantar com o príncipe saudita Mohammed bin Salman. Bem, acho que existem vários motivos, né? Em primeiro lugar, Não é cansaço? Não, com certeza não, né? Por mais que o presidente possa estar cansado. Mas, veja, em primeiro lugar, ele poderia ser questionado depois sobre... E aí, presidente, o senhor perguntou para ele sobre as joias, né? Que o reino saudita enviou para o ex-presidente, para a ex-primeira-dama. Isso seria uma pergunta constrangedora para o presidente Lula. Em segundo lugar, de fato, o Mohammed bin Salman está associado ao esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi, que era um colunista do Washington Post e era um saudita crítico do regime dele, entre outras atrocidades cometidas no reino.
Por outro lado, a Arábia Saudita tem interesse em fazer investimentos no Brasil. Afinal, ela está numa campanha muito séria de greenwashing, né? De tentar adquirir uma imagem mais associada à transição energética. E aqui a gente tem o hidrogênio, que pode atrair centenas de bilhões de dólares, também a energia eólica, solar e assim por diante. Mas, assim como ele se encontrou com o Joe Biden num momento de muita necessidade para o Ocidente, quando havia sanções contra a Rússia, e o Biden tentou convencê-lo a liberar ali um aumento na produção de petróleo da OPEP para reduzir o preço do barril, e ele não atendeu, inclusive, né? É possível fazer essas conversas no nível ministerial sobre investimentos e tal, sem ter que desgastar a imagem do presidente. Pois é, sobre esse adiamento do jantar entre Lula e Mohammed bin Salman, príncipe saudita, a CNN pediu uma posição para a Secretaria de Comunicação Social do Palácio do Planalto e ainda aguardamos um posicionamento. Agora, é importante, claro, falar também sobre as impressões deixadas por Lula nessa viagem. E talvez a capa de um dos mais importantes jornais franceses nos ajude a entender a dimensão dessa viagem. Está ali numa mistura de francês e português. Lula lá, decepção. Como interpretar essa manchete, Lorival? Essa manchete, a matéria diz que o presidente Lula era esperado como uma espécie de messias na Europa. E, no entanto, ele desapontou por causa da posição dele em relação à Ucrânia, em primeiro lugar, né, rejeitando todo o esforço que a Europa e os Estados Unidos estão fazendo para ajudar a Ucrânia a se defender da agressão russa, denunciando isso e fazendo uma falsa equivalência entre Ucrânia e Rússia, e ainda acusando a Europa e os Estados Unidos de fomentar, de terem interesse nessa guerra. É um assunto que a gente já explorou bastante aqui, minhas fontes europeias sempre me falaram disso, e aí o Libé, como é conhecido, né, está explicitando essa dor, digamos assim. Além disso, o fato de ele ter apoiado ali o Nicolás Maduro, ter dito que o rótulo de ditadura para o regime chavista venezuelano não passa de uma narrativa, isso chocou também os europeus. E noutra matéria, eles mostram que até les insoumis, os insubmissos, liderados pelo Jean-Luc Mélenchon, que foi mostrado pela reportagem da Priscila, o líder comunista, também estão descontentes com o Lula porque ele aceita a tese do livre comércio. Veja só, a esquerda francesa, a extrema esquerda, gostaria que o Lula não quisesse nem falar de livre comércio com a Europa. Mas é importante destacar que essa cúpula lá em Paris, ela tinha por objetivo meio que organizar o financiamento com fins ambientais, para o meio ambiente. E aí Lula pode ficar à vontade nisso, né? Exatamente. Esse é um tema em que ele tem credibilidade. Ele já fez a redução de 84% do desmatamento entre 2004 e 2012. E ele arrancou ali, como nós vimos, do Macron a promessa de finalmente os países desenvolvidos, é claro que não depende só do Macron, ele até olhou ali, a gente viu a Christine Lagarde, né, presidente do Banco Central Europeu, acenando assim, a Janet Yellen estava lá também, secretária do Tesouro americano, a promessa de finalmente cumprir o compromisso firmado no Acordo de Paris em 2015 de dar aos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares por ano para investir no meio ambiente e tal. Então, essa é uma promessa que já foi reiterada muitas vezes. Vamos ver se dessa vez finalmente será cumprida. E isso está linkado ao outro assunto, que é o comércio, o livre comércio, porque o Lula se queixa desse protocolo adicional da União Europeia, que coloca o banimento da importação de commodities associadas ao desmatamento. Eu falei com uma fonte hoje europeia e ele me disse assim, olha, o Lula tem razão, porque esse protocolo foi criado para o Jair Bolsonaro. Não faz sentido impor ao Lula, que tem credenciais na proteção do meio ambiente. Por outro lado, o Lula vem falando de reabrir a discussão sobre compras governamentais, e aí essa fonte, como várias outras fontes europeias, me disse, olha, a gente não entende, porque ele não apresentou nada, então a gente não sabe exatamente o que ele quer dizer com isso. É algo que viola as leis do livre comércio. Muito obrigado, Lorival Santana.